Pois é, ontem, enquanto fazíamos a reportagem dos ataques, dos avanços dos cachorros na rua lá do centro, nós procuramos pelos animais e, conforme eu informei na reportagem, não os encontramos. E fiquei sabendo, então, que as zoonoses tinham acabado de recolhê-los. Nós viemos hoje aqui nas zoonoses de Governador Valadares para conversar com os responsáveis e saber como é que funciona o serviço, se esses cachorros já foram recolhidos. Eu estou aqui então com a Damaris Fogaça, que é uma das veterinárias aqui do Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares, que vai explicar mais para a gente. Especificamente sobre a reportagem que a gente fez, um grupo de 5 cachorros que estavam atacando lá no centro. Alguns deles já foram recolhidos, então? Sim, nós recolhemos 3 animais ontem, 2 machos e uma fêmea. Esses são os animais que aparecem nos vídeos mesmo, atacando essas pessoas, né? Sim, aparentemente são, que é o Brutus, que é um animal de porte maior, um caramelo, e uma fêmea que tinha uma manchinha preta nas costas, e um outro machinho um pouquinho menor também. Qual que é a situação desses cachorros? Eles foram recolhidos para serem castrados, vão ficar para adoção? Então, eles foram recolhidos, já foi realizada a cirurgia de castração deles, e no momento, depois que a gente fizer todo o pós-operatório da cirurgia, aí vão ser disponibilizados para adoção. Inclusive, nós temos aí a imagem do Brutus com essa proteção na cabeça, a cadela, que a gente não sabe o nome dela, com uma roupinha. Isso tudo é proteção por causa da cirurgia? Sim, porque como a cirurgia acaba dando alguns pontinhos, para o animal não ter acesso à cirurgia, acabar rompendo o ponto e causar complicação, no macho a gente coloca o cone cirúrgico e na fêmea a gente coloca a roupinha cirúrgica também. Os demais cachorros desse grupo também serão recolhidos? Serão, mas aí é o que a gente pede paciência da população, porque é a demanda do órgão. Então a gente precisa fazer esse recolhimento e a cirurgia aos poucos. Então a gente primeiro faz desses 3 e conforme a gente vai conseguindo, a gente vai fazendo dos outros também. Vamos explicar para as pessoas como é que funciona a zoonose. Muita gente reclamou que demorou demais o recolhimento desses cachorros. Em que situações o Centro de Controle de Zoonose recolhe animais de rua? Então, é um ponto muito importante, porque a gente só recolhe o animal em alguns casos muito específicos, como o animal que tem um sintoma de leishmaniose, que aí cabe o recolhimento, porque é uma zoonose muito importante, o animal que sofre maus tratos, seja de uma pessoa ou está ali na rua sendo vítima de alguma ação da população, e o animal que oferece risco, o animal que é agressivo. São só nesses casos. O animal que está saudável, que não oferece risco para ninguém na via pública, não cabe o recolhimento desse animal. Isso é questão de lei, né, Damaris? As pessoas lembram que antigamente uma carrocinha que passava recolhendo o animal. Hoje em dia isso não pode ser feito de qualquer forma, né? Não, tem todo um trâmite que a gente precisa seguir, porque é o estipulado em lei. Então, se o animal é um animal comunitário, se ele está bem na rua, se ele está saudável, a gente não pode simplesmente recolher esse animal do local de origem dele, porque existe a legislação estadual que protege esse animal também. O animal que vem para cá, qual que é o passo? Ele fica, por exemplo, o que foi agredido, por exemplo, vocês tratam ele aqui ou não? Sim. Num primeiro momento a gente testa todos para leishmaniose. Uma vez que o animal é negativo, que ele não tem essa zoonose, aí a gente faz a cirurgia de castração, reabilita ele na condição que ele tiver e que seja possível também dentro da nossa realidade e aí disponibiliza para adoção posteriormente. Mas aqui não tem um hospital. Como é que funciona em caso de animais feridos, atropelados? Aí a gente orienta que no caso de um atropelamento, que for um atropelamento mais simples, o ideal é a gente acabar procurando também outros órgãos, como por exemplo as ONGs, um protetor independente. E claro, no caso de atropelamento, se a pessoa não prestar o socorro para o animal, isso também é crime. Então a pessoa que presenciar essa situação, o ideal é ela também procurar os órgãos como a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Porque no caso de atropelamento, a pessoa que atropelou o animal é responsável por ele. Temos recebido reclamações de que tem muitos animais nas ruas. Isso é um problema, né? Mas não é um problema das zoonoses, né? De quem é a responsabilidade por esses animais que estão nas ruas? Por que tantos animais nas ruas? É um incômodo para a sociedade de maneira geral e para o próprio animal que não tem culpa de estar ali. Então, o mais importante é a gente colocar para a sociedade como isso é um problema de todo mundo em conjunto. Porque se o animal está na rua, é porque ele foi parar lá de alguma forma. Então, houve ali provavelmente uma situação de abandono, que também é crime, e as pessoas precisam passar a denunciar isso. Se presenciar alguém abandonando o animal, aciona os órgãos como a polícia, porque realmente, se a gente só deixar essa situação passar, vai chegar em um momento que ninguém vai conseguir dar conta da quantidade de animais. Então, a gente precisa começar realmente a criminalizar isso e começar a trabalhar nessa questão.
E em relação à castração, ela é feita gratuitamente para qualquer pessoa que tenha um animal, né? Quem quiser castrar seu animal pode entrar em contato com a zoonoses? Sim, a ficha de cadastro é disponibilizada no site da prefeitura. Então, toda a população pode entrar, pode cadastrar o seu animal, que posteriormente a equipe entra em contato e já agenda. A gente faz a castração tanto de cão quanto de gato durante o ano inteiro.